Olá, graça e paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente para glorificar o nosso Deus nesse culto. Eu quero desejar boas-vindas para você que está entrando nessa live, você que está conosco. Desde já eu quero te convidar a compartilhar esse link para as pessoas do seu contato, para que juntos possamos celebrar ao Senhor. Eu quero começar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus lendo o Salmo de número 24. É um salmo de Davi, quando ele escreveu lá a partir do versículo 1, dizendo: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O interessante é ver que Davi, ele nos leva mais perto do Senhor, fazendo a pergunta, sabendo quem poderia estar na presença de Deus. Ele começa a responder a partir do versículo 13, dizendo: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar na presença desse Deus? É aquela pessoa que tem o coração puro, aquela pessoa que não recorre aos ídolos, e aquele que não jura para os deuses falsos. Que diz aquele que coloca toda a sua confiança em Deus, aquele que espera em Deus em todos os momentos. A Bíblia está dizendo, essa pessoa aqui habitará no santuário do nosso Deus, e aquela pessoa que vive de uma maneira justa. E essa pessoa sim vai buscar o Senhor e vai encontrar a face desse Deus. Que seja que todos nós que buscamos o Senhor de todo o coração, que esse culto possa nos levar na presença de Deus, que possamos ouvir a voz dEle, que possamos nos entregar por completo a esse Deus tremendo a quem nós servimos. Aleluia! Agora sim, nós vamos orar. Se puder curvar sua cabeça, orar junto conosco para agradecer esse Deus que nos deu esse privilégio de estar na presença dEle, para ouvir a voz dEle. Oremos em nome de Jesus. Deus Pai, nosso Deus, que bom, Senhor Jesus, estar aqui na Tua presença para glorificar Teu nome. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, porque é um privilégio, Senhor, juntos com os nossos irmãos, Pai, reunidos, Pai. Apesar de que cada um, Senhor, na sua casa, no seu lar, Senhor, mas juntos podemos glorificar Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, entregamos esse culto na Tua presença, entregamos cada momento, Pai, que nós vamos passar, Senhor Jesus, juntos na Tua presença, no momento dos louvores, das orações, da Tua palavra, Pai. Que através desse culto, Pai, que os nossos corações sejam confortados, Pai. Que através desse culto, Pai, que possamos ouvir a Sua voz, Pai, porque a Tua palavra é tudo que nós precisamos, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque além de Ti não há outro Deus. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, que nós entregamos a Ti, no nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos adorar neste momento. Se puder, levanta onde você está, adore junto conosco nesse culto, porque nosso Deus é digno de todo louvor e toda adoração. Adoremos em nome de Jesus. Aleluia. Silêncio
Agora, neste momento, nós vamos orar. Depois desse louvor abençoado, nós vamos interceder a favor dos nossos irmãos que precisam tanto dos cuidados do Senhor. Como sempre, nos nossos cultos tem chegado vários motivos de oração. Eu quero que você continue orando pela vida do nosso querido irmão Toninho, que ainda está hospitalizado. E vamos orar pela vida do irmão Isaac também. Que Deus realmente continue abençoando, cuidando essas vidas. E vamos orar também pela vida da Silvia, nossa querida irmã, que tem cuidado da ação social da nossa igreja, que precisa tanto das nossas orações. Coloca ela nas mãos do Senhor. E vamos orar também pela todas as famílias da nossa igreja que estão passando momentos difíceis nessa pandemia. Essas famílias, às vezes, perderam uma pessoa durante a semana passada, essa semana, para que Deus continue consolando, confortando os corações desses irmãos. E orar também pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue realmente cuidando da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, para que possamos juntos superar esses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Também agradecendo a Deus pela bênção que Ele tem concedido para cada um de nós. Vamos orar pelas nossas crianças, também pela nossa igreja, a liderança dessa igreja, os missionários também, que estão espalhados aqui no nosso mundo, fazendo a obra do Senhor. Enfim, coloque-se nas mãos do Senhor e continue orando. Não apenas nesse culto, se puder, pega esses nomes que estão chegando agora nessa live, coloca no seu caderno de oração, para que possamos continuar orando durante toda essa semana. Oremos no nome de Jesus. Querido Pai, Tu és um Deus que ouve as nossas orações. A Tua palavra nos diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, Senhor. Nós acreditamos nessa palavra, Pai, porque somente o Senhor que pode enxugar realmente as nossas lágrimas. Somente o Senhor que pode vir, Senhor Jesus, trazer, Senhor, ânimo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus que ouve, Pai, que atende o clamor da Tua igreja. E neste momento, Pai, nós queremos colocar, Senhor, os nossos irmãos, Pai, que estão passando um momento difícil na sua saúde, Pai. Aqui nós lembramos do nosso irmão Antônio, Deus. Cuida dele onde que ele esteja, Pai. Lembramos, Pai, do nosso querido irmão Isaac, que ainda está internado, Pai. Oh, Deus, Pai. Apresentamos a vida dele no Teu altar. Vem trazer a cura da nossa querida irmã Silvia, Pai. No nome de Jesus, vem trazer a cura. Vem trazer a restauração da saúde dela, Pai. No nome de Jesus, nós entregamos, Pai, as famílias da nossa igreja, Pai. Por Senhor Jesus, perderam alguns entes queridos, Pai. Oh, Deus, continua consolando, continua fortalecendo, Senhor, os corações, Pai, dessas famílias, Pai. No nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai, somente o Senhor que pode consolar, somente o Senhor que pode, Senhor, Pai, trazer a paz, como que a Tua palavra nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, Senhor, eu veio, Senhor, ao meu clamor, Pai, no nome de Jesus, Pai. Cuida, Pai, essas famílias. Cuida, Senhor Jesus, aqueles todos que precisam, Senhor, dos cuidados do Senhor. Cuida da nossa saúde emocional, a nossa saúde física, Pai, para que continuemos, Pai, Senhor, perseverando na Tua presença. Aqui eu coloco também, Senhor, as nossas crianças, Pai, que estão em casa, Senhor Jesus. Continua cuidando cada uma dessas crianças, Pai. Que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, entregamos, Senhor Jesus, a situação, Senhor, da nossa cidade, Senhor, os enfermeiros, os médicos, Senhor. Ah, Deus, que estão sempre na frente, Senhor Jesus, dessa luta que nós estamos vivendo, Pai. Consola os corações, fortaleça, Senhor Jesus, os corações deles, Pai, para que cada dia que eles sejam fortalecidos, Senhor Jesus, para glorificar Teu nome no trabalho dele. Muito obrigado, Jesus. Entregamos a nossa igreja na Tua presença, a nossa liderança, os nossos líderes, Senhor.
Pai, cuida, Pai, cada membro dessa igreja, para que eles estejam fortalecidos no Senhor. Entregamos a Ti, Pai, os nossos missionários que estão espalhados, Pai, em vários países, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Somente o Senhor que pode fortalecer, que pode cuidar. Tu és a nossa única esperança. Te agradecemos também, Senhor, pela preservação da vida. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter cuidado de nós até neste momento. Glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci,
Agora, meus irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor. É uma reflexão que Deus colocou aos nossos corações. Como os irmãos sabem que nós estamos compartilhando sobre parábolas do nosso Senhor Jesus e que tem sido uma bênção para cada um de nós. Deus tem falado muito através dessas parábolas. E hoje nós vamos meditar em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13 em diante. Aqui nós vamos ver mais uma parábola que Jesus compartilhou com seus discípulos. Mas antes eu queria te convidar a pegar sua Bíblia para a gente fazer a leitura desse texto que realmente Deus vai nos ensinar e muito, como Jesus ensinou a seus discípulos. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes diz: Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe diz: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse texto que nós acabamos de ler se encontrava no momento quando Jesus pregava nas multidões, como era o costume dele. Jesus, ele cantava, pregava às multidões, e de repente foi procurado por um homem e fez esse pedido incomum. Ele disse aqui no versículo 13: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Era um pedido incomum porque Jesus estava no meio da ministração, no meio da pregação. De repente, esse homem apareceu fazendo essa pergunta. E que Jesus o ajudasse na partilha da herança com o irmão dele. Antes de qualquer coisa, Jesus afirmou que não competia a ele fazer a partilha da herança. Quando ele fez esta pergunta, na verdade, Jesus disse assim: um homem que me colocou ser como juiz entre vocês, a partir do bem de vocês. Na verdade, ele estava simplesmente dizendo que não era o propósito dele acertar brigas de propriedade. Ele estava dizendo: não, a minha missão aqui não é para falar da herança entre família. E por isso a Bíblia está dizendo que Jesus, ele aproveitou aquela situação, aquele momento para ensinar a cada um de nós acerca da avareza, acerca do apego aos bens materiais. Porque ele percebeu que aquele homem, ele era apego das coisas da herança. E por isso Jesus olhou a seus discípulos, dizendo no versículo 15, e por isso ele falou, advertiu os seus discípulos, dizendo: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância, ou qualquer avareza que pode surgir na sua vida, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Uma coisa que me chama a atenção, já que no versículo 15, a expressão que Jesus usou, ele diz: fica sobre aviso, ele diz: cuidado. Na verdade, ele quer dizer: olha, gente, por favor, guardar a vida de vocês contra a avareza, contra o apego aos bens.
Ele está dizendo para a gente ter cuidado com isso. Porque a avareza, gente, é um desejo desordenado por coisas. É o amor excessivo ao dinheiro, bens materiais. E quando os bens materiais se tornam mais importantes na nossa vida, certamente nós vamos desviar a nossa intimidade com Deus, o amor para com Deus. E esse desejo desenfreado de querer sempre mais é complicado. Porque muitas vezes queremos coisas que não precisamos. E gastamos dinheiro naquele que nós não temos. Ou compramos coisas que não podemos pagar. E isso depois vira uma bola de neve, pode tirar a nossa paz, e traz uma ansiedade muito grande na nossa vida. Parece que mais desejamos, mais queremos ter mais coisas. E todo aquele que coloca o seu coração nos bens, não consegue voltar o seu coração para com Deus. E por isso, algumas passagens bíblicas dizem que o amor ao dinheiro, aos bens, é a origem de todo mal. Porque isso pode se tornar uma idolatria, as coisas que nós temos. E esse é o inimigo pelo qual que Jesus quer que nós tenhamos cuidado, que possamos ficar sob aviso. E essa questão da herança que esse homem estava sugerindo a Jesus, é muito importante porque nós sabemos quantas famílias têm conflitos por questão da herança, quantos crentes estão distraídos nas preocupações dos bens materiais desse mundo. E por isso Jesus, ele nos adverte para ter cuidado e ficar sobre aviso. Porque isso pode realmente nos distanciar de Deus. E por isso, nesse texto, eu posso ver várias lições que Deus quer nos ensinar. E Jesus, continuando, aqui no versículo 15 ainda, ele diz, olha, a vida de um homem não consiste nas quantidades dos bens. Esse é um dos perigos que nós precisamos ficar sob aviso. Porque a sociedade muitas vezes nos faz acreditar que nós somos aquilo que nós temos. Mas aqui Jesus nos diz que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você não é os seus bens. Você não é a casa que você tem. Você não é o carro que você tem. Você não é a roupa que você usa. Você não é o celular que você tem. Este homem procurou Jesus, estava a querer a herança porque pensava o valor dele estava naquela herança. A verdadeira vida se sustenta com os valores espirituais, com os valores eternos, e não pelas coisas materiais. Nada realmente é valioso ou desejável, ou duradouro, pode ser comprado. O que é mais importante aqui, Jesus quer nos ensinar, é o nosso relacionamento com Ele. Jesus, ele nos coloca sobre aviso, ele diz para a gente tomar cuidado. Por quê? Porque um certo homem, ele pensava que o valor dele, ele acreditava que mais que ele conquistava as coisas, ele poderia viver melhor e poderia satisfazer o desejo do seu coração. Mas, na verdade, tudo isso era uma ilusão. Essa é a razão que Jesus continua falando, pregando, falando com seus discípulos, contando agora essa parábola. E essa parábola que é conhecida como a parábola do rico insensato. Ele diz, a terra do certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, eu construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade dos bens armazenados para muitos anos, descansa e beba e se alegre. Esse homem tinha uma ilusão. Ele pensava que ele podia resolver os problemas da vida dele guardando tudo que ele tinha.
Sim, a Bíblia diz que ele era um homem tão próspero, que ele resolveu demolir seus celeiros e construir outros maiores para armazenar suas colheitas. E ele mesmo no seu coração disse: olha, direi à minha alma, tens um depósito muito bem para muitos anos, descansa, come e beba. Mas Deus lhes diz: louco, esta noite mesmo te pedirei a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Uma coisa que me chama a atenção nessa parábola, aquilo que Jesus queria nos ensinar, que esse homem afirma que a colheita era dele. Ele disse: minha colheita. Ele pensava, em nenhum momento, que ele reconheceu quem deu a ele essa colheita era Deus. E aqui nós vemos a loucura de confiar nos bens materiais, nos bens terrenos. A avareza, meus irmãos, dá uma falsa sensação de segurança. A avareza nos deixa com um sentimento de poder, que eu posso todas as coisas. Esse homem rico dessa parábola tinha riquezas e abundância. Ele tinha saúde, ele havia aplicado seus esforços em alcançar os objetivos. Ele se sentia seguro, mal sabia o que aconteceria no dia da manhã. E nessa parábola do homem rico insensato, eu vejo 3 questões que podemos aprender também. Ele era egoísta. Ele estava pensando em seu próprio conforto e segurança. Ele esqueceu que a fonte da sua prosperidade que era Deus. Esse homem, ele via que só ele que estava seguro, ele estava vendo apenas aquilo que estava perto dele, coisas imediatas. Ele esqueceu que a vida ainda segue. Ele tinha uma meta errada também, porque quando Jesus conclui essa parábola, ele diz assim: o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele era rico para ele mesmo, mas ele não é rico para com Deus. Queridos, quando nós fazemos projetos, quando nós traçamos metas, quando nós queremos coisas somente para nós, sem Deus, isso pode se tornar uma ilusão. Porque nós não sabemos no dia da manhã, nós não sabemos o que vai acontecer. E por isso Jesus está dizendo que nós precisamos sim viver de uma maneira que agrada a Deus. Porque a minha e a sua vida não consiste na quantidade dos bens que nós temos. A nossa vida é muito mais que apenas aquilo que nós temos. E por isso que Jesus, ele está nos advertindo. Cuidado para você acreditar apenas nos bens que você tem. E outra questão que vejo nesse texto, onde Jesus está nos colocando sobre aviso, ele está dizendo que esse homem, ele acreditou com a razão da nossa vida é acumular tudo que nós temos. Olha comigo no versículo 18 e 21. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, porque os projetos, a meta desse homem foi apenas para interesse próprio. Ele não pensou em Deus. O plano dele era construir armazéns maiores para acumular toda a sua safra, seus bens. Achava que poderia viver tranquilo, com uma boa poupança. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com quem você preparou? Ele não tinha nem herdeiro para deixar aquilo que ele tinha. É muito bom poupar, traçar metas, mas tudo isso tem que ser dentro dos planos do Senhor. E Jesus, ele quer nos ensinar também que a gente precisa ver que tudo que nós temos precisa ser compartilhado com outras pessoas. Porque esse homem, ele era apenas egoísta. Aquele homem dizia que os bens eram só dele. O seu vocábulo
era a minha colheita, meus celeiros, minha safra, meus bens. Direi ao meu coração. O rico dessa parábola, ele não compartilhava os seus bens com ninguém. Ele ignorou os princípios bíblicos que dizem: bem-aventurados é dar do que receber. É importante ser rico para com Deus, não apenas para nós. E por isso que Jesus disse: é tão bom ser rico para com Deus. Quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Quando essa pessoa é rico na graça. Quando essa pessoa é rico na fé. Quando essa pessoa consegue, sim, investir no reino de Deus através da sua própria vida. Uma pessoa é rica para com Deus quando ele consegue entender a missão o propósito pelo qual que nós fomos criados. Nós fomos criados para a louvor e a glória do Senhor. A minha vida precisa ser entregue totalmente ao Senhor. Precisamos, sim, trabalhar para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida. Mas a nossa preocupação maior é entesourar as nossas riquezas nos céus, fazer a obra do Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso amor que nós podemos colocar ao Senhor. E depois dele contar esta parábola, a partir do versículo 22, Jesus ele continua exortando aqueles irmãos. Agora ele começa a falar sobre as preocupações deste mundo. Continua falando que para possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque isso pode tirar a nossa ansiedade. E nos versículos, a partir do versículo 22 até o versículo 31, aqui nós podemos ver que Jesus nos mostra uma série de argumentos pelos quais que nós precisamos confiar nele. Ele diz aqui no versículo 24, ele está dizendo: Cristo, ele nos ordena para observar os aves dos céus, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Aliás, aqui na minha versão, a Bíblia está dizendo para observar os corvos. Corvos é um pássaro que era considerado imundo para os judeus. Se Deus ele consegue sim alimentar os corvos, que era considerado imundo, imagina nós que fomos criados pela sua imagem e semelhança. E Jesus continua dizendo: olha, por favor, observa os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então Jesus está nos dizendo: olha, não é preciso ficar preocupado com as riquezas terrenas, não é preciso ficar ansiosos para ter tantos bens. Observa os aves, observa os lírios do campo, eles nem semeiam, não fazem nada, mas Deus ele prepara a natureza para que eles tenham o alimento, para que eles estejam vestidos. Jesus ele continua insistindo em que a preocupação é inútil, uma vez que não podemos acrescentar nenhuma hora que seja na nossa vida. E ele está dizendo que a preocupação excessiva nas coisas desse mundo revela apenas a falta de confiança em Deus. É um desejo exagerado de posses materiais. E no versículo 30, Jesus nos leva a pensar que Deus, o nosso Pai, sabe tudo que necessitamos para viver. Ele sabe de tudo. Ele sabe que necessitamos de alimento. Ele sabe que nós necessitamos de roupas. Ele sabe que necessitamos de saúde. Necessitamos, sim, do dinheiro para a nossa manutenção. Ele sabe que nós necessitamos de um carro, de uma casa. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe de todas as coisas. E por isso, meus irmãos, precisamos confiar no Senhor em todos os momentos. Porque
a preocupação, a ansiedade, pode trazer coisas muito difíceis na nossa vida. E por isso Deus está dizendo, fiquem sobre aviso, cuidado com isso. Porque isso, a ansiedade, a preocupação, pode prejudicar sim a nossa saúde. As preocupações excessivas, a avareza, pode reduzir a nossa produtividade. Pode nos paralisar a fazer aquilo que tanto gostamos de fazer, adorar e buscar ao Senhor. As preocupações excessivas desse mundo podem afetar negativamente o modo como nós tratamos uns aos outros. E pode diminuir a nossa confiança para com Deus. E por fim, Jesus ele nos exorta a estabelecer prioridade na nossa vida. Somente assim que nós podemos, sim, vencer essa tentação para nos apegarmos aos bens materiais. Quando ele está dizendo aqui no versículo 31, ainda do capítulo 12, ele diz, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas que a Bíblia está dizendo, na verdade, essas preocupações que nós temos, que esse homem tinha, que fez a pergunta para Jesus, a herança, porque era uma preocupação para ele, e outra preocupação do alimento e das roupas, que eles estavam bem preocupados. Ele está dizendo, olha, a fórmula para você ter muito mais, primeiramente busque ao Senhor, busque o seu reino. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos dizendo, ei, eu preciso me entregar por completo a Deus. Quando a nossa vida ela é dirigida por Deus, quando a nossa maior preocupação é agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Buscar o reino dos céus, antes de tudo, e colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E colocar Deus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. A minha vida precisa expressar a glória desse Deus, aonde que estou, seja na minha casa, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, que as pessoas possam olhar para você, ver a presença de Deus, isso sim, buscar primeiramente o reino do Senhor, e trabalhar para que esse reino continue crescendo a cada dia mais e mais. Quando as pessoas veem a glória de Deus em mim, aí sim, eu sim vou glorificar o nome dEle. Buscar o reino dos céus, quando nós temos empatia com os nossos irmãos, quando estamos prontos para dividir o pão para aqueles que necessitam, quando investimos com o nosso tempo, quando nós investimos com a nossa oferta e dízimo, para evangelizar o mundo. Eu busco primeiramente o reino dos céus. Quando eu consigo ter um tempo diário na meditação na palavra de Deus, quando eu procuro ouvir a voz do Senhor, quando eu coloco essa palavra em prática. Quando nós buscamos as verdadeiras riquezas. Aquelas riquezas dos céus. A Bíblia está dizendo aonde o ladrão, alguns chega perto e nenhuma traça possa destruir. Buscar primeiro o reino de Deus e investir no reino dele. Somente depois disso, que a Bíblia está dizendo, os bens materiais que Deus vai aumentar, acrescentar em nossas vidas. Porque um dia essas riquezas da terra serão tiradas de nós. Porque nós não sabemos do dia da manhã. Esse homem rico, ele tinha tudo, mas ele esqueceu aquilo que era mais importante. Ele não buscou o reino de Deus em primeiro lugar. E o fim dele foi um fim trágico.
A Bíblia diz que no dia seguinte, ele não existiu mais e deixou tudo. E a Bíblia está dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que a palavra do Senhor seja essa semente nos nossos corações. Que possamos aprender que as verdadeiras riquezas são as riquezas dos céus. São as riquezas que nós precisamos trabalhar diariamente. E essa parábola nos ensina que precisamos confiar em Deus em todo momento das nossas vidas. Deus, Ele sabe sim o momento que nós estamos vivendo. Ele sabe sim a minha, a sua situação. Apenas entregue completamente a Ele. Ele sabe sim. A nossa confiança, a nossa fé deve estar em Deus continuamente. Nada pode nos tirar da presença dEle. Confia em Deus. Confia em Deus. Em todos os momentos. Essa é a palavra do Senhor. Para mim e para você. Que Deus continue sendo o nosso Senhor, provedor e protetor das nossas vidas. Se puder, feche seus olhos para que possamos orar. Deus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Pai, como é bom, Senhor, todas as quartas-feiras, Senhor Jesus, tem nos ensinando através das parábolas. E cada uma dessas parábolas, Senhor Jesus, tem nos ensinado uma lição valiosa, Pai. E nessa noite, Pai, nos diz que a nossa vida vale muito mais que os bens que nós podemos possuir. E que a nossa vida não consiste nos bens que nós temos, mas a nossa vida consiste em estar em Ti. Porque o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza se encontra na Tua presença, Pai. Eu peço ao Senhor que quem está ouvindo essa mensagem, quem estiver preocupado, ansioso por alguma situação, Pai, que ele venha confiar em Ti, porque o Senhor sabe toda a nossa ansiedade, sabe todas as nossas necessidades, Pai. Nos ensina, Pai, a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor Jesus, a construir riquezas nos céus, aonde nem ladrão pode roubar. Mesmo depois dessa vida, Senhor Jesus, continuaremos sempre ricos na Tua presença. Essa é a nossa oração que nós pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos, Jesus. Nós consagramos o nosso ser a Ti, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és o Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
Aleluia. Chegamos ao fim desse culto. Eu quero realmente orar por você que esteve conosco durante todo esse momento, para que Deus continue a realmente cuidar de cada um de nós, para que possamos confiar em Deus em todo momento da nossa vida, e entendendo que Deus conhece, Ele sabe todas as nossas necessidades, que possamos confiar nele em todo e qualquer momento. Seja rico em Deus, entregue sua vida nas mãos do Senhor, faça a vontade dele em todos os momentos. Certamente jamais vai te faltar nada. Como a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada sentirei falta. Ele supre todas as nossas necessidades. Essa é a palavra do Senhor. Ore comigo, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais um privilégio, Senhor, de te ouvir, de te louvar. Eu quero realmente abençoar todos os nossos irmãos que estão conosco neste momento. Cuida cada um desses irmãos na tua presença. Oh Deus, tu sabes as necessidades, tu sabes, Pai, as preocupações de cada um de nós. Pai, vem providenciar tudo que é necessário para que possamos realmente continuar te glorificando. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, aquele povo que confia em Ti em todo momento, hoje e para todo sempre. E a igreja, o povo de Deus diz amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Agora sim, o nosso abraço.